Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Bom dia, bom dia. Deixa eu avisar aqui. Bom dia. Graças a Deus, mais um dia. Que o Senhor está conosco e nos abençoa para despertar e fazer o que tem que ser feito. Graças a Deus. Bom dia, Aline. Bom dia, tudo bem por aí? Hoje é dia 15 de março. Bom dia. Bom dia, tudo bem por aqui, graças a Deus. E aí? Deus é bom. Tudo bom. Aleluias. Amém. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado. Vamos orar para começar. Bom dia, Grazi. Tudo bem? Vamos orar? Bom dia. Graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos desperta. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado e que se renova cada manhã. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e queremos vivê-lo na plenitude. Ó Deus, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Nós acessamos, ó Deus amado, a nossa identidade como filhas amadas, imagem e semelhança do nosso Criador. Obrigada, Senhor, por nos despertar por mais um dia, por estarmos aqui, ó Deus amado, nesse propósito, por conhecermos mais da Tua palavra e conhecer mais do Senhor, da soberania do Senhor, da bondade do Senhor, do amor e da justiça, Senhor, sobre os homens ali no passado, e que o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Por isso nós pedimos, ó Pai, venha estar conosco nesse dia, nos direcionando, guardando as nossas vidas, guardando os nossos caminhos e estando, ó Pai amado, em todo o tempo conosco. Nós entregamos, ó Deus eterno, as nossas vidas totalmente a Ti. Nós consagramos o nosso dia, que seja um dia de desfrute, um dia, ó Pai amado, com a nossa família, um dia, ó Pai amado, com aqueles que estão ao nosso lado, e que tudo que viemos fazer nesse dia, o Senhor venha nos direcionar e venha ser abençoado. Pedimos, ó Deus, que tire do nosso caminho tudo que não vem do Senhor, toda inveja, toda maldade, todo olhar maldoso, todo olhar invejoso, todo olhar, ó Pai amado, que venha maquinar algo contra nós, e toda armadilha de Satanás seja desfeita em nome de Jesus. Guarda, ó Pai amado, as nossas vidas, que o sangue de Jesus cubra nossas vidas, cubra, ó Pai amado, a nossa família, a nossa casa, os nossos parentes, os nossos vizinhos, ó Pai amado, os nossos amigos, em nome de Jesus. Eu entrego em Tuas mãos a vida da Grazi, a vida da Aline, e peço a Tua proteção sobre toda a sua família, sobre toda a sua casa, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e resplandeça sobre ti a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar aqui, vamos começar a nossa leitura. Hoje, dia 15
do 3. Os tempos estão passando rápido. Nós vamos ler Números do 32 ao 35. Amém? Antes disso, eu queria fazer um combinado aqui. Amanhã da gente começar às 5, pode ser? Porque amanhã tá meio corrido para mim, eu vou viajar. Tenho que levantar, fazer um treino e sair mais cedo para uma viagem. Então, amanhã, 5 horas, pra gente ganhar tempo. Tudo bem para vocês? Aí, a gente não deixa de fazer o nosso compromisso. Amém? Então, vamos começar a ler? Números 32. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é a terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos façais passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Baneia a ver essa terra. Chegando eles até lá, ao vale do Escol, e vendo a terra, desejaram o coração dos filhos de Israel para que não vissem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu ao Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que precedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, os levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Porém nós armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que o levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança desde o lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isso fizestes assim, e se vós armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor,
até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele. E a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis descobridos perante o Senhor e perante Israel. E a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecardes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificar-vos cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão ali na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito de Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passares armado convosco, terão possessões entre vós a terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse aos teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança desde o lado do Jordão. Destruição da Transjordânia. Deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filhos de José, o reino de Sião, reis dos amorreus, e o reino de Og, reis de Bassã, a terra com as cidades e os seus distritos, e as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e a Aroer, Atarote, Sofã, Jazé e Jogbear, Bet-Nira e Bet-Arã, de cidades fortificadas e curadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleade e Kiriataim, Nebo e Baal, Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maqui, filhos de Manassés, foram-se para Gileade, e tomaram e despojaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés de Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. Foi Noba, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Os acampamentos desde o Egito. São essas a caminhada dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são essas as caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, o dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Manassés, partidos, pois, versículo 5. Partido, pois, os filhos de Israel de Manassés,
acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, e que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está de fronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara, e partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Eli e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se ao deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam-se em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Atavã. Partiram de Quibrote Atavã e acamparam-se em Ezerote. Partiram de Ezerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Cefé. Partiram do Monte Cefé e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram-se de Taate e acamparam-se em Terá. Partiram de Terá e acamparam-se em Micta. Partiram de Micta e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmonas e acamparam-se em Mossorote. Partiram de Mossorote e acamparam-se em Benezaca. Partiram de Benezacã e acamparam-se em Or-Agidgad. Partiram de Or-Agidgad e acamparam-se em Jorbatá. Partiram de Jorbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram-se de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. A morte de Arão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu o cananeu, rei de Arad, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. Partiram de Punon e acamparam-se em Obode. Partiram de Obode e acamparam-se em Ige-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gad. Partiram-se de Dibon-Gad e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram-se de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte o Nebo. Partiram-se dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó.
e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Zezimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Os nomes difíceis, né? Mas tudo tem um porquê dessa trajetória toda. Aleluias. Deus lança fora os moradores de Canaã. Capítulo 33, versículo 50. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossarei de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura e também as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque essa terra eu vos darei para possuídes. Herdarei a terra por sortes, segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Então lhe cair a sorte. Este lugar lhe pertencerá. Herdarei segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões as vossas ilhargas. E vos perturbarão na terra em que habitardes, e será que farei a vós outros como pensei fazer-lhe a eles. Os confins da terra. Disse lá mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra de Canaã, será esta que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zim até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar, salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Azar-Adá, e passará a Asmon. Rodeará mais esse limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental terei o mar grande, esse vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte, desde o mar grande marcareis o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e a saída desse limite serão até Zelade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental marcarei de Azar-Enã até Zefã. O limite descerá desde Zefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os limites do seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdarei por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés. Já recebeu a sua herança. Essas 2 tribos e meias receberão a sua herança desde o lado do Jordão, na altura de Jericó, ao lado oriental.
os homens devem repartir a terra. Disse mais o Senhor a Moisés: são estes os nomes dos homens que repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim; Elidade, filho de Quislom, da tribo dos filhos de Dom; o príncipe Buque, filho de Jogli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés; e os filhos de Aniel, filho de Éfode, da tribo dos filhos de Efraim; o príncipe Quemuel, filho de Siftã, da tribo dos filhos de Zebulon; o príncipe Elisafã, filho de Parnaque, da tribo dos filhos de Isacar; o príncipe Paltiel, filho de Azã, da tribo dos filhos de Assé; o príncipe Ariúde, filho de Zelomim, da tribo dos filhos de Naftali; o príncipe de Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. As cidades dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidade aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão estes cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para os seus animais. Os arredores das cidades que darei aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, ao lado oriental, medireis 2000 côvados ao lado sul, 2000 côvados ao lado ocidental, 2000 côvados e do lado norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio. Estes serão os arredores das cidades. Das cidades, pois, que darei aos levitas, 6 haverá de refúgio, para as quais darei para que nelas acolha o homicida. Além destas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança do filho de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas, e se for pequena, tomareis pouca. Por um dará as suas cidades aos levitas, a proporção da herança que lhes tocar. 6 cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 cidades darei desde o lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para os estrangeiros, e para que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Todavia, se alguém ferir outro com instrumento de ferro e este morrer, é homicida.
e o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com pedra na mão que possa causar a morte, este morrer é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte, a este morrer é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar outro com ódio ou com mau intento, lançar contra de alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, a este será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Privilégios oferecidos pela cidade de refúgio. Porém, se empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que o possa causar-lhe a morte, ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. Porém, se alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na casa, cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outro será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua cidade, antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramada, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois a terra a qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Aleluia. É muita instrução, né? Deus, ele deixa o princípio. E aqui a gente vê que daqui veio as instruções das leis, né? Que hoje prevalecem. Muita coisa vem aqui das instruções das leis que hoje prevalecem sobre a humanidade. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Aleluia. E nós vimos ali que Arão, ele morreu, né? E como Deus tinha prometido, eles não veriam a terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida vai ser Josué. E Deus, ele é Deus de palavra, né? Deus que cumpre o que ele prometeu. Aleluia. Graças a Deus, é muito nome de cidades que tudo tem um sentido. Eu acredito que o povo de Israel ali, eles veem essa história e se identificam, né? Com cada tribo,
com cada cidade que Deus estabeleceu ali para que fosse ali que eles habitassem, né, e que eles refugiassem. É maravilhoso as instruções do Senhor, amém? Amanhã nós vamos ler o capítulo 36, que é o último capítulo de Números, e já vamos para Deuteronômio. Aleluias! Deus é maravilhoso e obrigada, Senhor, por estarmos aqui e compartilharmos da Tua palavra. Aleluias! Deus é bom e todo tempo Deus é bom. Que Deus abençoe nosso dia. Vamos fazer o nosso boot. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Nós vamos pedir ao Senhor e declarar, né, que o Espírito do Senhor governa sobre a nossa alma. Aleluias. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Vamos respirar bem fundo. Te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nesta manhã, mais uma vez, levantamos renovado pelo teu Espírito Santo. O teu Espírito governa a nossa alma e a minha alma governa sobre o meu corpo e o meu corpo desfruta do melhor dessa terra. E nesta manhã, ó Deus, nós ativamos na Tua presença, entregamos todo o nosso ser. Senhor, estamos aqui para desfrutar, estamos aqui para fazer o melhor, estamos aqui para entregar o nosso melhor. Hoje, Senhor, mais um dia, nós faremos desse dia o melhor dia da nossa vida. Nesta manhã, ó Deus, toma o nosso ser, ensina-nos, Senhor, dando-nos sabedoria, luz, clareza e entendimento nas decisões, em todas as decisões que nós formos tomar, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar. Amém. Amém, 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 amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos guiando em todas as nossas decisões que viemos tomar neste dia. Em nome de Jesus, seja qual for, qual for a decisão, que o Espírito Santo de Deus nos guie. Amém? Eu abençoo a tua vida, abençoo o seu dia, em nome de Jesus, e que a presença do Senhor seja real em sua vida. Amém, amém, Aline. Um dia extraordinário para você e sua família, a graça e todos, em nome de Jesus. Amém.